Olha, se a minha memória não me trai, eu acho que nós estamos começando agora o nosso 154º encontro. Eu com o coração cheio de alegria. Tá aparecendo certinho ou tá aparecendo invertido para vocês? Não, tá Pode ser aparecendo. certo. Não, tá certo, tá Tá certo. certo. Tá. Mesmo que tivesse invertido, estaria certo. Então é isso aí. Tô podendo. E aqui no nosso esquenta, eu Conforme comecei previsto, né? conforme Pelo previsto oráculo. pelo oráculo. Faz Verdade Acertou. seja, muito O tempo eu oráculo previ faz isso. muito tempo que o oráculo previu, foi alvo de pilhéria e de Pilhéria, fui alvo de chacota, pilhério. foi alvo Fui, de fui chacota. detratado. Contudo, eu nunca duvidei do oráculo. Quase que eu mando um chupa. Só É eu ia isso. fazer, mas não É, vou perder a é classe. isso aí. É. Se tivesse me falado, eu mandaria por você. Não tenho tanto essa preocupação. Mas é o seguinte, aqui no nosso esquenta, eu estava comentando para o meu amigo Marcelo Gutermann e para minha amiga Nora, falando sobre essa paixão do futebol, o dia que eu encontrei o meu maior ídolo, né, que era o Pedro Rocha. O meu maior presente de Natal foi um par de chuteiras Pedro Rocha quando eu tinha 7 anos de idade. E a minha memória afetiva em relação a essa figura do Pedro Rocha é enorme, porque eu ia para o estádio com meu pai era grande fã dele, enfim. Até que um dia, numa festa, eu encontrei uma pessoa e falando exatamente sobre o Pedro Rocha ser meu marido, o cara me saca, não, ele é meu sócio, se você quiser podemos almoçar junto. E ali, 3 dias depois, eu fui almoçar junto com o Pedro Rocha, um dia inesquecível, de vexame, porque eu chorei, cheguei 1 hora antes, fiquei escolhendo o lugar que eu ia ficar. A Nora, o seu dia de encontro com o ídolo foi quando você encontrou o Piquet, é isso, Nora? Exatamente. 2 vezes. Na primeira, eu estava anotando, era uma entrevista mesmo, eu estava anotando assim, eu juro que eu não conseguia entender minha letra, nada, nada, nada. Eu tive que escrever a matéria de cabeça porque eu não conseguia entender a minha letra. Na segunda vez, eu criei coragem e falei para ele o que eu não tinha dito na primeira, que eu achava aquela ultrapassagem dele sobre o Senna na Hungria a melhor coisa do mundo. Ele me deu um abraço, gente, eu derreti É que assim, o Piquet, foi vamos dizer assim, assim, ele nunca foi uma figura que a gente pode dizer que se caracterizou pela simpatia, né? Talvez não, uma não. declaração tão efusiva como a sua, ele falou, deixa eu aproveitar aqui, né? Nossa, não, e era um grupo de homens, inclusive ele começou a fazer umas piadas, tudo. De repente ele soltou um palavrão. Acho que eu nem conhecia o palavrão, sabe? Foi um negócio tão cabeludo. E ele viu que eu estava aí do lado e falou: ai, me desculpe, e me deu um abraço. Juro, eu quase que eu dou carta branca para falar todos os palavrões que quisesse, sabe? Falei, pode falar mais uma meia dúzia, se tiver mais meia dúzia de abraços, eu aceito. E Sabe? o Foi. Xará, nesse nosso bate-papo aqui antes, o Xará falou que o ídolo que ele encontrou pelo caminho foi o Pelé que estava no mesmo voo. Mas e aí, Xará, você deu uma de tiete, foi pra cima, como é que foi? Não, não é meu estilo. Infelizmente, hoje eu me arrependo, eu devia ter tirado uma foto com ele. Eu tirei uma foto dele, porque quando ele chegou, foi no aeroporto de Tóquio. Eu devia estar indo para algum evento, enfim. E ele estava cercado e tal, e eu consegui tirar uma foto dele ali, algumas, né? Mas eu com ele, não. Eu me arrependo. O E Pelé você, tinha Vitor? sempre Não? muito simpático, né? O Hum. Pelé é sempre É, simpático. eu, Sempre simpático, exato. eu tive a Eu teria oportunidade tirado. eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Fui convidado pelo irmão do produtor do filme dele, Pelé Eterno, e almoçava, só que naquele dia eu estava com uma posição gigantesca de índice, não podia levantar para ir no banheiro, quanto mais para almoçar com o Pelé, mas me partiu o coração. E você, Vitor? Vitor, você tem uma foto famosa que circula na internet, que é você, Circula, né? que é você garotinho, Com o né? Roberto Dinamite. Mascote do Vasco de mão dada com o Roberto Dinamite. Você Isso. lembra bem desse dia, Vitor? Lembro bem. Tinha 7 anos, não, tinha 6 anos. Esse jogo foi em, se não me engano, maio de 79, Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Vasco. Foi 1-1. O jogo foi em Curitiba, no Couto Pereira, e meu pai conseguiu que eu Putz, que entrasse legal. de mascote, né? Aquele Nossa, tempo que era uma memória. coisa mais desorganizada. É. Mas Eu nunca, enfim, eu nunca entrei de mascote, mas fiz meus dois filhos entrar. é, Entraram por mim. aí aquela criançada toda, enfim, e tá lá no vestiário e eu me posiciono para sair é, como o primeiro da fila, que era o Leão, capitão do time. Eu chego do lado do Leão para estender a mão para ele entrar, né? E aí o Leão bate no meu braço. Tipo, não, sai daqui. Meio que não falou nada, mas sabe? Tipo, Te sai pra lá, ignorou. moleque.
Sai pra lá, moleque, não te quero Eram aqui os não. deuses do futebol se É, manifestando porque você saiu ganhando, né? é. E aí isso eu me lembro, pô, que nessa hora meu pai que estava lá com aquela câmerazinha, não era Polaroid, mas aquelas bem vagabunda, registrando o evento. Não. Aí ele viu a cena toda, falou: vai lá com o dinamite ali atrás, vai lá com o dinamite ali atrás. Aí eu lá, receoso, né, tomar mais um chega pra lá, chego perto do dinamite. Como quem não quer nada, dou a mão para ele e ele me dá a mão para mim. Eu entro no estádio de mão dada com o dinamite, Roberto Caraca, que Dinamite. demais, mano. E aí lá no estádio, e meu pai entrou junto, né? Depois, aquilo, por isso que eu falo que era uma bagunça. Meu pai entrou e tirou a foto. Então o Roberto estava dando entrevista para uma TV, que eu não lembro, acho que não lembro exatamente qual TV. E aí ele viu que meu pai estava fotografando, ele me abraça, coloca a mão assim do meu lado e eu apareço na foto com ele. Ele me abraçando, tinha um outro menino que eu nem sei quem é, que foi clicado também. Mas ficou registrado, a gente fez um quadro dessa foto, tem até hoje, né? Essa foto tá aqui no meu celular. E assim, acabei sendo descartado pelo Leão, mas entrei com o Roberto Dinamite, que era o maior ídolo mesmo, foi o maior ídolo da história do Vasco. Saiu Fez ganhando, né? inclusive o gol, fez o gol, inclusive, no 1-1, foi um empate. Mas eu encontrei com ele em outras ocasiões, porque a gente ia de férias para o Rio de Janeiro, meu avô carioca, vascaíno fanático, volta e meia, ele nos levava em São Januário. Então eu encontrei com o Roberto mais umas duas ou três, eu tenho outras fotos com ele até, Que que legal. é do treino, sabe? Treinamento do Vasco, não sei o que e tal. Eu tenho foto com ele e com o Mazzaropi também, que era o Mas goleiro, não sei se você grande lembra dele. goleiro, lógico, É, pô. Tinha no meu time de botão, Mazzaropi. é. Então Abel, Abel, essas são Mazzaropi, ocasiões. Abel, Orlando, Roberto Dinamite. Eu lembro de alguns É, ainda. Memória não é uma memória tipo Milton Neves, mas eu lembro. Eu tô procurando aqui no teu Facebook para ver se eu acho aquela fotinho lá para compartilhar aqui. Opa, olha só o que eu achei aqui. Vamos lá, peraí. compartilha aí. Essa foto é boa. Aí, ó, tá aí. Tá É aparecendo a isso. foto? Tá aparecendo. É isso aí, Que com uma bela máximo. juba e você ali com aquele sorrisinho maroto, olhando para aquele garotinho do Isso. lado, pensando assim: você tá aqui, mas quem tá do lado do Roberto sou eu, né? É, Isso, é é isso isso aí. aí. Enquanto isso, a gente começa o nosso bate-papo. Eu vou ver também se eu acho aqui a minha com, com o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Mas vamos aqui com a nossa pauta. Sugestão da Nora, e não poderíamos começar com um personagem diferente, inclusive que eu fiquei sabendo aí que ele andou cruzando os caminhos aí, preferiu evitar o uso da força e tal. Xará, parece que o governo quer finalmente, vamos atingir a meta, tirando tudo que atrapalha a meta das contas, né? Parece que nós temos aí uma contabilidade criativa aí no horizonte, é isso? O negócio dos precatórios, né? Exatamente. Então, assim, o projeto é meritório, porque de fato você tem lá uma bomba relógio, que são a questão dos precatórios, que foi adiado pelo governo Bolsonaro, enfim, para anos depois, e isso vai acumulando com o tempo, e de repente você está devendo 1 trilhão, e você já gastou o dinheiro, né? Porque afinal, aquilo que você não pagou, você vai gastar, né? O governo vai gastar. Então é meio que varrer para debaixo do tapete um problemaço, né? Então, de fato, adiantar o pagamento dos precatórios e entrar na normalidade de novo, inclusive porque é uma injustiça com Para quem receber, está né? para receber do governo, né? Então, É, nada porque o mais justo. precatório nada mais é do que uma dívida já líquida e certa do governo, já decidida, né? Exato, não tem o que discutir, né? Então, adiar isso aí é um calote. Eu sempre pensei isso. Mas, enfim, tem esse mérito. O problema é como eles querem contabilizar, porque eles querem pagar o principal como dívida, como despesa primária, e os juros, porque afinal você deve os juros, né? Se você deve um imposto e você parcela, você vai pagar Selic em cima desse imposto, né? E se você atrasar, você vai pagar multa, juros e tudo mais. E o projeto do governo quer tratar esses juros como se não fosse dívida primária, como se fosse despesa primária, como se fosse despesa financeira, o que distorce a contabilidade toda do governo, porque afinal é um juros, não é sobre a dívida, é sobre o precatório, que é um gasto primário. No limite,
Se o governo atrasar, sei lá, 10 anos e a inflação comer metade daquela dívida, metade da e os juros forem recompondo a dívida, que o juros serve para recompor da dívida em cima da inflação, né? Para você Manter o manter valor o valor atualizado. ao longo do tempo, no mínimo, né? Você diminui o teu gasto primário pela metade com precatório, porque o resto vai ser gasto financeiro. Eu me engano é que eu gosto, vai contra todas as normas de contabilização, enfim, do FMI, do Tesouro, do Banco Central. Você põe aí todo mundo E no o, e o balaio. mais, e o mais, e o mais cruel dos jogadores que é o mercado, né? Porque com certeza o Claro, mercado vai ninguém enxergar vai. isso, ninguém vai falar ainda, não, tá bom, vai. Não, isso. Aí fica aquela coisa, não, vamos ajustar aqui. Aí fica a contabilidade oficial e a contabilidade ajustada, que foi, isso aconteceu, né, na época da contabilidade criativa, os analistas faziam isso, né, assim, não, isso aqui, vamos voltar aqui a conta, tal, para ver realmente o déficit primário, o tamanho, tal. É porque Então, de- e é tudo estimativa, né? dentro de E uma os precatórios, desculpa, pode falar, Nora. e os precatórios são dívidas de muito tempo. É 10, 20, Isso, 30 anos, coisas assim. Então, já são, por definição, coisas de muito tempo atrás, né? Então, exato. E obviamente, aí a distorção é muito grande. Você não tem precatório de 6 meses atrás. isso. E aí o quanto de juros representa o Claro. total, né? Então é isso, esse é o pulo do gato, né? Como me engano é que eu gosto. E mais uma vez a gente se depara com aquela realidade que é o governo sempre tentando, de alguma maneira, aumentar a receita, Hum. né, maquiar as despesas, mas nunca cortar na carne, né, Vitor? Jamais. O governo petista jamais vai cortar na carne. Vai de retro. O negócio é gastar. Gasto Ainda mais o público, funcionalismo, que é quase que um curral eleitoral do PT, né? com certeza. É, como é que vai pagar jatinho da FAB? Tem que ter dinheiro, Aliás, pô. putz, esse xará, eu vou te falar, ele pega o gancho, né? Você vê que ele lança ali, ele ajuda, né? Ele ajuda, porque é tipo um dois, né? O Palhinha que jogou no São Paulo era um cara brilhante, mas ele precisava de alguém que acompanhasse o raciocínio dele, porque sozinho ele não jogava, e ele deu a sorte de jogar do lado do Raí. Mudando um pouquinho aqui a nossa pauta, mas um gancho perfeito. Xará, nós tivemos aí no jogo de São Paulo a Marcele Decote da Silva, ficou meio esquisito. Mas enfim, assessora aí da Souza e ministra, Silva. a assessora da ministra para o combate da desigualdade racial ou alguma coisa do tipo aí, fazendo uma postagem que é surreal, né? Às vezes a pessoa fica pensando se a pessoa tem algum problema cognitivo, assim, como ninguém mesmo vê o que a gente grava aqui. Fico pensando, tem merda na cabeça, né? Uma pessoa que escreve um negócio daquele em rede social, ocupando um Hum. cargo. É assim. Mas eu acho que essa postagem super infeliz, que denota desde um problema cognitivo até um analfabetismo, uma visão tacanha de mundo que talvez não valha nem a pena, apesar de que eu acho que ela é reveladora, porque de certa maneira eu acho que ela não é uma voz dissonante daquilo que se fala e que se pensa, ela apenas publicou, né? Então apenas caiu um pouquinho a máscara, então eu acho que de uma certa maneira ela é uma fiel representante assim dessa combinação, desse governo que mistura assim essa imbecilidade com essa visão tão limitada de mundo. Mas eu acho que esse episódio sucedeu duas questões. A questão do uso do avião da FAB, que a gente pode falar em primeiro plano, e a questão se existe ou não racismo reverso. Então, cavalheiristicamente, eu vou dizer o seguinte: e aí, Nora, o- como é que você vê essa questão do uso dos aviões da FAB, né? Porque eu não vejo os caras usar o avião da FAB para ir com um macacão amarrado naqueles Hércules aberto no meio de um monte de mantimento, né? Eu só vejo um Não. jatinho bacana. O que que você acha E aí? você nunca vê voo de Macapá para Porto Velho. Não. É Brasília para São Paulo, né? Nunca. Nunca o sujeito pede um voo Macapá para Porto Velho porque não tem voo comercial. Não, isso nunca vi. Olha, há muitos anos, nunca, nunca, nunca vi, tá? Isso para mim é, primeiro, deslumbramento. Segundo, uma total alienação do que é a realidade, tá?
porque assim, eu faço isso porque eu posso. Isso é que me incomoda. Isso me incomoda profundamente. Eu faço isso porque eu posso. E eu nem chamaria de racismo reverso, eu chamaria de racismo, ponto. É racismo contra qualquer etnia diferente, tá? E olha, eu nem sou São Paulina, mas como paulista, Eu, me, eu sou. me, me revolta isso. Eu sei, Percebi, não sei mas se eu nem sou perceberam. São Paulina, eu sou corintiana. Mas como paulista, isso me revolta profundamente. E eu estranho que o Lula não tenha saído para enterrar isso daqui de vez. O que ele deveria ter feito, o que a, a irmã da Marielle, lá, sei lá como é que chama ela, Arielle. esqueci, Arielle, ah, Aniele, né? fez foi demitir a fulana para tentar se preservar, tá? Em termos de gerenciamento de crise, tá ok, fez isso certinho, bonitinho. Agora, o Lula deveria ter demitido ela, porque isso vai sobrar para ele. São 44 milhões de paulistas. Tá? Ele já não se sai tão bem assim em São Paulo, ele já tem sérios problemas em Santa Catarina. A última coisa que ele precisa é ter problema com o eleitor paulista, tá? Então, se ele quer não ter problemas e não dar mais munição para a oposição, deveria ter botado uma pá de cal nisso, falar, ó, fulana, muito obrigado pelos serviços prestados, até logo e bênção, tá? Para mostrar que esse tipo de coisa não é admissível no governo dele. Tá Minha falando de opinião, demitir a Arielle? exatamente, tá? É o Mas que ele deveria fazer. demitir a Eu chefe da que fez falou bobagem. Demiti-la pela Fábio ou pela declaração da assessora? pela FAB, tá? E por ter selecionado uma péssima Mas pela assessora. Fábio ele não consegue, né? Porque Não, também o mas outro Todo lá mundo, também, todo mundo todo anda, né? mundo. É, todo e por mundo. ela ter escolhido uma péssima assessora, tá? Então, isso como gerenciamento de crise. Eu, como especialista em comunicação corporativa, adoro gerenciamento de crise, tá? Não é, parece desvio de comportamento dizer que eu adoro isso, tá? Mas trabalhei muito com isso, tá? É o que você tem que fazer, porque isso daqui, se a oposição for mais ou menos esperta, coisa que não é, tá? Mas eles poderiam aproveitar isso muito, É muito que não é bem. época da eleição, né? Talvez se fosse, tivesse mais É, próximo. então, mas É. assim, você não tem As que coisas deixar se essas perdem com o pontas tempo, né? soltas. Então, você não pode deixar essas pontas soltas. Assim como a própria Arielle não fez, tá? Já demitiu Aniele, fulana. né? Aniele. Anielle, É Anielle. porque a gente confunde Como com a ela irmã não fez Marielle, né? isso, como ela não fez isso e já, sabe, assim, porque aí você enterra de vez o assunto, tá? Que Então, que- eu acho. E você, Xará, o que que você acha da questão se existe ou não um racismo reverso, né? Nas manifestações dessa moça e essa questão do uso do avião da FAB? Porque, por exemplo, o Randolfo Rodrigues, né, pegaram uma postagem dele Nossa, criticando o uso do avião da troféu FAB e agora sorvete na defendendo, testa. né? O que que você Troféu acha? sorvete na testa, esse. Nossa, que papelão, né? Então, bom, Randolph não precisa se esforçar muito para fazer papelão. O problema da Aniele, o problema para o Lula é que ele já está se desgastando por conta dessa vaga no STF. Então, para ele demitir a Aniele hoje é complicado, né? Você já está comprando uma briga com os Isso porque identitários, ele né, acabou da esquerda. já tendo demitido a Ana Enfim, Moser, né? pois é, então, a Ana Moser, da outra ministra do Turismo, enfim, fica realmente complicado ele É um misógino. ainda. Pois é, esse é o problema. Então, como está longe da eleição, né? Eu concordo que se tivesse, sei lá, tivéssemos a 2 meses das eleições, nossa, isso aqui é prato cheio, né? Está no meio da campanha eleitoral, põe o post lá, fala ele é contra os paulistas, olha esse governo é contra os paulistas. Pô, mas falta muito tempo para a eleição. Então, acho que o efeito vai se diluir no tempo. Ainda mais como a Nora falou, essa nossa oposição está doida para pular no colo do governo, então fica difícil. É, a questão, assim, teve uma fala, teve várias, né, Daniele, ou fala, enfim, escrita nas redes sociais, teve uma que me chamou a atenção, que é bem típica do Lula e de todo esse pessoal, que na verdade, isso é uma, um, uma crítica ou contra o próprio povo brasileiro. Então, é a identificação do governo e dos ministros, enfim, das autoridades, do partido
com o povo brasileiro. Eles são o povo, eles são a encarnação do povo. E, portanto, estão acima de qualquer crítica, né? Porque, afinal, eles estão procurando o bem do povo, eles são a própria encarnação do povo. Isso dá margem a esse eu posso, eu faço, né? Porque vamos dizer assim, a justificar, eles de fato se auto-justificam, São são a seres vanguarda do ungíveis. proletariado, exato. Então eles se auto-justificam e está tudo certo. Eles, de fato, eu nem acho, posso estar enganado, mas eu nem acho que eles de fato tenham entendido por que está errado, por incrível que pareça. Uhum. Eu Tá acho que é bem. falando do voo da FAB. Do voo da FAB. Não, É. com relação a esse, para mim ela estava bêbada, né? Estava bêbada. Ela não estava alta, estava no meio da festa, tal. Deixo aqui, faz de conta que eu tô, né, postando no grupo da família. Da família não, né? Que sei lá, não é bem família aquilo, mas enfim. E você, E Vitor? com Desculpa, relação perdão. com relação a racismo, para mim, você tem racismo dos dois lados, né? Eu sempre me lembro do Nelson Mandela, que teve a oportunidade, enfim, teve a faca e o queijo na mão para se vingar, e ele tentou unir o país. E certamente essas coisas não unem, né? Só dividem. Então, enfim. É muito legal porque você falou do Mandela, né? E alguém achou algum dia que o Lula poderia se comparar ao Mandela. Eu até aceitaria a comparação se fosse depois de 27 anos preso. Fica lá 27 anos, sai. Aí a gente até começa a pensar em comparar, porque na verdade é bem isso que você falou, né? O Nelson Mandela, ele teve um histórico de atuação política muito radical, né? Envolvendo violência, terror, quer dizer, foi alguém que de fato ao longo da sua vida, diferente, né, do que parece ser a história do Gandhi, porque é a história oficial, mas foi um cara que usou a violência como ferramenta e ao longo da sua vida, né, passando por muito tempo preso e tal, mudou e realmente, né, ele promoveu estendeu a questão que havia no país do apartheid na medida do que era possível, porque eu também tive na África do Sul depois lá e você sentia que tinha um clima, né? Porque eu perguntei pro taxista Uhum, lá, né? Eu meio marrom glacê, o cara era um afegão lá, tinha até o meu jeitão. Eu falei, meu, aqui a gente é o quê? A gente é branco ou a gente é preto? Aí o cara falou, for white people you are black, for black people you are white, né? Então, eu falei, a gente tava no limbo, né? E não fazia parte. E você percebe que tinha, é diferente do Brasil, né? Que a gente é um país miscigenado, enfim. E aí, Vitor, o que que você acha dessa questão aí do uso do avião? E além disso, a questão desse racismo. Existe um racismo reverso? Não existe? Como é que é isso aí? Bom, o uso do avião escancara só a nossa cultura patrimonialista. Essa turma chega lá e acha que o Estado está a seu serviço e não o contrário. É isso. Né? E isso é muito típico, é um deslumbramento e tal, mas é patrimonialismo. Você usar do Estado em seu benefício particular. Acabou. Isso aí acontece direto e vai acontecer sempre. Tá enraizado isso aí. Tá enraizado, infelizmente tá enraizado. É uma vergonha eterna. Quanto ao racismo, eu tô com a Nora. Não tem esse racismo reverso. Racismo é racismo. Como assim? Ah, não, mas os pretos foram discriminados lá atrás. É uma outra conversa. Não vamos misturar. O fato deles terem sido historicamente discriminados com a escravidão, e tudo mais, é uma outra conversa, é uma realidade que não se muda. Mas se o cara tem preconceito contra o branco, ele tem preconceito. Pô. Você não quer dar o nome de racismo, dá outro nome. É a mesma coisa. E eu acho que muito desses ativistas carregam esse ranço, né? Que é esse ranço de dividir, né? Então, isso aí não ajuda em nada, né? Eu acho a detratora até da causa. Eu A acho que talvez não detratora de seja. todas as causas. Ela foi demitida justamente até pela bobagem que falou e pelo estrago que poderia causar. É, é, Essa- eu não acho assim eu acho que ainda que
esfera do indivíduo possa ser um ranço, eu acho que na questão ideológica, eu acho que é um traço, dividir. Acho que é um traço, dividir a Sim. sociedade entre proletários e burgueses. Isso é a tática de Lula, É. né? Lula é Agora, quando eu mestre vejo a nisso. questão do avião da FAB, eu não sei se vocês se lembram disso, a antiga revista Manchete, eu me lembro quando o movimento sandinista, depois o Anastácio Somoza, né? O Daniel Ortega era o comandante dos sandinistas, então teve uma foto para mim que foi muito marcante, que eram os guerrilheiros assim, esparramados, deitados na cama do Anastácio Somoza, né? Então era como assim, tomamos esse negócio aqui, agora a gente vai se esbaldar, né? A sensação que eu tenho do uso do que assim, em essência, eu não vejo problema se você estiver tendo um deslocamento ali de uma aeronave, e alguém puder pegar uma carona, em essência eu não veria problema. Agora, quando você vê que uma ministra, supostamente para cumprir uma agenda, ela faz o jogo, né? Mas vamos dizer que ela foi lá para assinar o protocolo contra o racismo e tal, não sei o que lá, né? Mas vamos partir dessa boa. Por que não fez, por exemplo, como o outro ministro que foi num avião de carreira? Né? E aí você vê que tem um deslumbramento ali, né, dentro daquele jatinho, né? Tem umas outras fotos de quando foram uma equipe lá do Ministério para a CBF e tal, que é um deslumbramento típico, né? Que, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, o primeiro escândalo do PT no governo. Alguém lembra aí qual foi? Na primeira Da eleição do Benedita Pela, aí, Silva. Benedita Silva, Argentina. Exatamente. O uso do cartão corporativo lá Ah, para uso para fim pessoal. tapioca? Tapioca? Não, esse foi o do Orlando Silva, né? Então, a Benedita da Silva, no primeiro governo do Lula, logo no começo do governo, ela foi num Foi evento comer lá, chouriço lá. foi no Comeu evento, chouriço, doce de exatamente, leite, foi no evento né? religioso lá em Se Buenos Aires perdeu em e Porto Madeiro, passou o cartão lá sem dó nem né? Que piedade, vinhos né? ótimos. Exatamente. A gente viu a Jonja aí, né? Recentemente na Índia, lá toda deslumbrada e tal. Esses dias na Times Square, né? Que cena maravilhosa. Ela assim, encantada com aquelas luzes, no ventre da besta, né? No coração do capitalismo, né? E ela ali entregue, né? Aquilo ali é o fruto de tudo aquilo que eles negam, né? Do mérito, da livre concorrência, da liberdade. Então, assim, a questão do uso. É isso, né? Esse deslumbramento, essa falta de vergonha na cara de alguém, né? E de um grupo que se notabilizou por querer ser quase que o monopólio da ética, né? Da honestidade, né? Que a gente já tão careca de saber que não é o caso, a Lava Jato mostrou isso com clareza, mas tem esse aspecto assim, a pouca vergonha que eles têm de mostrar o seu deslumbramento. Em relação ao racismo reverso, concordo com vocês. Racismo é racismo, né? Quando você se posiciona, quando você manifesta uma aversão a um grupo por uma questão étnica, que nome que a gente pode dar a isso, né? Ou quando você prejulga negativamente um determinado grupo por uma razão qualquer, que nome que você pode dar a isso, senão preconceito? Só que assim, é de uma imbecilidade tão gigantesca, né? Imaginar que a torcida de São Paulo é terceira maior torcida do Brasil, né? Você vai ter todo tipo de gente. Você vai ter do albino ao Zulu, você vai ter magro, alto, gordo, baixo, rico, pobre, né? Eu, por exemplo, sou um vira-lata de primeira grandeza aqui, porque o meu pai era negro e carioca, minha mãe branca paraibana, eu nasci no Rio de Janeiro e me criei em São Paulo, né? Quer dizer, pô, eu sou o resultado de uma mistura aí. E, quer dizer, como é que uma pessoa consegue ter uma visão de mundo como essa? E aí, Xará, eu vou pretensiosamente discordar de você, porque não tem álcool no mundo capaz de deixar alguém bêbado a esse ponto, entendeu? Não tem, cara. Nem que o cara tivesse não, tomado o cara, LSD. o álcool libera. Ah, Claro, entendi. tira a tampa. Ah, Não é beleza. que ela passou a pensar daquele jeito. Ah, Não, não. entendi. Então aí eu Ela concordo. libera. O álcool baixou a censura dela e ela Isso, vomitou todo o ódio que ela carrega dentro dela, todo o ódio que isso. foi ensinado para ela, né? Que esses movimentos, eles são sectários, né? Eles não têm nenhum desejo de proteger nenhuma minoria. Eles querem alimentar ali e arregimentar pessoas pelo ódio, em busca de um determinado alinhamento ideológico. Vá você ser negro
né, e ousar dizer que você é conservador de direita, para você ver o quanto que esses movimentos vão se manifestar a sua preocupação com você. A gente viu aqui em São Paulo o caso do Fernando Holliday, que foi chamado lá pelo Ciro Gomes de Capitão do Mato, que é a maior ofensa que você pode fazer para alguém, porque você não vai chamar um branco de Capitão do Mato, né? O Capitão do Mato é o negro traidor, é o negro que persegue os negros. Então, quando você chama um negro de Capitão do Mato, é uma ofensa racial, né? E não vi um movimento sair em defesa daquele menino, que por sinal também é pobre e negro. Ele é tipo um suprassumo de minorias, né? E Mas como gay. ele. É, então, Ninguém. é negro, é pobre, gay, quer dizer, ele é um suprassumo da minoria e ninguém saiu em defesa dele, por quê? Porque ele ousa ter uma liberdade de pensamento e não ser um cara alinhado. Então, realmente, assim, mandar essa moça embora, porque é o mínimo, mas provavelmente ela vai se tornar assessora parlamentar do PSOL daqui 2, 3 meses aí, ela já está faturando É. mais algum em cima da gente. Levava trintinha aí, o último mês ela tirou trintinha às nossas custas, né? Nossa. Então, Viajou muito. mas pô, com certeza ela vai ganhar um cargo de assessora parlamentar e provavelmente no meio da esquerda ela vai ser tida como uma heroína, porque ela foi perseguida por uma elite branca opressora que obrigou a pobre ministra, né, como a mesma elite que obrigou o pobre Lula a demitir a Ana Moser. Enfim, uma vergonha. Falando em vergonha, Olha, passamos discutimos todos e não falamos da linguagem neutra que ela usou. é verdade, eu até publiquei, né? Todos. Assessore exonerade, né? Foi muito. Cara, linguagem Pois, neutra, cara. Assim, é certificado de imbecil, cara. Falou assim, estadunidense, já sei que é idiota. Usou linguagem neutra, é idiota. Não tem jeito. Não tem você jeito. sabe, uma vez eu tive tem essas como fala, iniciativas, né, de diversidade e tal nas empresas. Participei de uma palestra com um cara de movimento de LGBT e tal, e ele explicou quando é que você usa a linguagem neutra. É para pessoas que não é para generalizar, né, como ela usou. É para pessoas que de fato não se auto não se não se São reconhecem binárias. em nenhum dos dois gêneros. E aí para essa pessoa, você usa o gênero neutro. Para essa pessoa. Não é que você coloca o e serve para homem, para mulher, para gay, tal, tal. Não, 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 não. A mulher trans é mulher, não é e. O homem trans é En- homem, Então, na não é verdade, e. o correto seria todas, todos e todes, Todos e todes. que é para não deixar ninguém fora da conta. Mas eu Exatamente. vou te falar Esse é uma o. coisa, agora, falando sério, né? Que aqui a gente não tem uma preocupação de ser politicamente correto, o que não quer dizer que a gente não respeite cada um na sua essência como é. Eu imagino que deva de fato ter pessoas, né? Porque se alguém alega não se identificar com nenhum gênero, eu não tenho o direito de questionar isso, duvidar isso, né? Mas eu imagino que, sim, se a gente fizer um estudo científico sério, em que isso possa ser constatado, eu acho que nós estamos falando de uma ínfima parte, né? Sem Sim, dúvida. né? Um Zero 0, vírgula zero Zero, zero, 0,0 zero, alguma zero, coisa. zero, 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 Então, zero, a zero, zero. sensação que eu tenho é que mesmo essa ínfima parte dessas pessoas, que não deve ser muito simples, né? Um mundo que foi feito para dois gêneros, que é o que a gente conhece em termos biológicos, você não se sentir identificado com nada. Deve ser muito complicado você viver nesse limbo, não deve ser uma coisa simples. Mas, estatisticamente falando, a gente deve estar falando de zero alguma coisa da população, da humanidade, porque a maior parte das Uhum. pessoas se identifica como homem, como mulher, mesmo aqueles que às vezes não se identificam com o próprio gênero, né? Mas, Nasce num mas corpo você já viu? masculino e se sente feminino e o Isso. inverso. Então, essa necessidade de frisar isso, a meu ver, está muito mais a serviço de uma agenda do que de uma real preocupação, né, de inclusão dessas pessoas. É muito mais é, é como se fosse um greenwashing, né? É como se fosse Uhum. mais dar um lustro ali, mostrar que olha como eu sou bonzinho, né? Um virtuosismo, porque concretamente falando, eu acho que a gente está tratando de Não, um número ínfimo, né? tudo isso nasceu por conta assim, você poderia usar a palavra todos para todo mundo, Sim, porque óbvio. essa é a norma da língua portuguesa, Sim. né? Que, Você aliás, é um Você já viu? código, precisa né? Sistematizada, não é do nada, né? isso. Eu não, Você já aí viu esse?
Diga, Nora, por favor. Você já viu esse questionamento de que essa linguagem é para pessoas não binárias? Mas aí você já está dividindo o mundo em binários e não binários, ou seja, em duas categorias. E aí você volta, quer dizer, é um looping. Você Sim. que não se considera binário, você já está dividindo o mundo em binários e não binários, ou seja, é uma coisa meio pirante isso. E outra, eu tenho uma outra teoria. Tem alguns idiomas, o turco, por exemplo, que não tem essa diferença entre feminino e masculino. Confesso que Catalão eu não. também não tem. Qual? Catalão. Catalão também. Então, mas especificamente o turco está muito longe de ser um povo não machista. Então, assim, a linguagem não influencia isso, né? Não é pela linguagem que você vai modificar comportamentos, é o contrário, isso pode refletir, mas não é modificando a linguagem que você vai modificar os comportamentos. Mas eu acho que Paulo, o Xará ia vou concluir falar, aí. isso aí é um modismo. Ponto. Claro, claro. Eu É não sei isso. se é um modismo, eu acho que vai além disso. Eu acho que é uma tentativa de controle por uma imposição da agenda, porque você coloca lá, olha, Mas por ela é uma. exemplo, Pode ser ontem isso, lá mas assim, mas ela é minoritária. É modismo, é modinha, mas eu entendeu? acho que Não é é uma nenhum tentativa detalhe. de controle, né? Porque, por exemplo, ontem o general Heleno teve lá na CPMI, ele chamou a deputada Duda Salimberti de senhor, né? Porque é um deputado trans. E no limite, essa gente vai querer transformar isso num crime, cara. Então é uma tentativa de controle, porque eu acho que é o seguinte, você respeitar Não, no a, a, limite, a- não, é crime, então, por é exemplo, acho que transfobia. eu acho que isso é uma tentativa de controle, porque o que que a gente deveria fazer? Pô, a gente deveria criar um ambiente em que a gente passe a aceitar as pessoas como elas se identificam. Eu acho isso válido. Cara, quem sou eu para saber que se passa dentro do coração, da mente do cara? Se o cara se sente lá uma mulher e quer ser tratado como tal, vamos respeitar. Agora, fazer disso uma imposição, eu acho que aí tem uma agenda, sabe? Não é um modismo, é uma tentativa de controle pelo uso da linguagem, né? Bem como a gente viu em algumas peças que já previam os tempos que estamos vivendo, né? Então, acho que essa tentativa de linguagem, esse uso da linguagem neutra, eu acho que ela se reveste de um manto de inclusão, mas que, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de controle pela linguagem, uma coisa extremamente opressora. Essa é a sensação E que eu tenho. você tem, como fala, voz de fala, como é que é? Direito de fala? Não tem um lugar de fala, né? Você tem lugar Não, de você Ah, fala. tem eu tenho. sim, você Você não é tem. transgordo, Você é o Não, eu sou um não, ele é transmagro. transmagro. Sou transmagro, É, transmagro. transmagro. Eu não sei se a Nora sabe, mas faz mais ou menos uns 4 meses, né? Eu saí do armário e me declarei um transmagro. Então, por exemplo, Ah, se alguém tá. me chamar de gordo, fizer alguma piadinha daquelas que eu tô acostumado ao longo dos meus 56 anos de vida, eu vou. Eu acho que eu posso até usar Processar. uma transfobia, né? Que é trans, né? É. É Ok, uma então aversão ao moderarei trans. minha linguagem para não É. incorrer em crime. Então, não, sem Ok, foi bom vocês piadinhas. me avisarem. Sem piadinhas em relação à minha forma O que física importa é como e. você se sente. Exatamente, que é Claro. magrão. Magrão, magraço, tipo, eu já assisti o Chassi de jogo, grilo, chassi de tá grilo. cheio de grilo, assisti o jogo do São Paulo em pé na cativa, Marcelo, achei uma chassi de grilo, delícia. Porto. Nossa, assisti o jogo do São Paulo, o jogo inteirinho em pé na cativa. Puta, uma delícia. Magrão assim, segurando esse chassi, 2 horas em pé, coração a 150. Pô, foi legal pra caramba, vocês não fazem ideia. Ali eu senti o quão magro eu tava, foi muito bacana. Mas, bom, já que a gente tá falando de deslumbramento, e de vergonha, quer dizer que o Alckmin não serve nem para ser vice, só para cumprir a agenda. É isso mesmo, a Jonja vai representar o Lula nos compromissos oficiais enquanto o Lula estiver aí no estaleiro, que ele, aliás, já falou que ninguém vai me ver de andador e nem de muleta. E aí, Nora, para que serve o Alckmin? Além de passar Então, vergonha. não, nem para Uber Black serve mais, pelo visto, né? Não, aí eu vejo duas coisas. Primeiro, essa bobajada de, vocês vão me ver bonito, sem andador, sem muleta. Quer dizer, capacitismo é o que os outros falam, né? Então, essa é uma bobagem, primeiro. E Aliás, segundo, perfeita, bela observação. Não tinha me passado pela cabeça isso.
Esse era meu bola fora, mas tudo bem, já me antecipei. E outra, essa do Alckmin, eu acho engraçado. Você lembra quanto tempo nós ouvimos que o Campos Neto não tinha tido um voto sequer, que ele não tinha lugar de fala porque ele não foi votado? Desculpa, e a Janja? Foi votada por alguém? Ah, eu acho que muitas pessoas votaram no Lula por causa da Janja. Ou ela dava na cédula, por acaso? Então, assim, Não, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu acho assim, até onde eu sei, quem votou no Lula, votou nele e no Alckmin. A Janja não estava na cédula. Então, sinceramente, se vale para o Campos Neto, que ele não teve nenhum voto, então ele não tem lugar de fala. Por que não para a Janja? E você, Não sei, Xará? às vezes meu tico e meu teco entram em parafuso, sabe? E você, Eu não Xará, o que sei que por quê. acha da Janja representar o Lula nos compromissos enquanto ele estiver impossibilitado mesmo? é a nossa Evita, né? Ô, Nora, você devia saber. Não, né? Pelo amor de Deus. Você- E É olha a que eu nossa estou longe de ser Evita. peronista. Então, mas só, tá tudo sendo montado. É isso que eu ia te falar, Mas, você acha que isso é parte da nova estratégia que é o faz o Jota na próxima eleição? Muda, isso. muda o. Não, eu, assim, vamos lá, falando sério, o candidato do Lula é o Haddad, né? Isso até prova em contrário. Mas a Janja é a pessoa que ele confia, 100%. Né? E o Lula, eu acho que ele passou, depois de tudo que ele passou, ficou um cara muito mais desconfiado. Mesma coisa o Bolsonaro depois da facada, né? Ficou muito mais desconfiado de tudo, de todos. Realmente ele mudou, né, depois da prisão. E a Janja é aquela que, putz, Tava lá no Cafofo é, junto. tava lá, cantando, né, dando bom dia para o presidente 500 dias, né? Então é um pouco, eu acho que tem um pouco disso, essa relação de confiança. Ele não confia no Alckmin, não confia em ninguém. É só a Janja. E vai dar espaço para ela. Aguardem. E você, Vitor, o que que acha? Tem algum jeito do Alckmin passar mais vergonha aqui, ser mais humilhado do que Ah, ele ele já passou outro normalmente dia, é? ele fez um vídeo que ele estava fazendo alusão ao Karate Kid, né? Senhor Miyagi, ah, coisa assim, perna e cabeça, né? Eu diria que é uma vergonha para a família. Eu fico imaginando, né, assim, o pessoal da família do Alckmin, não, que o cara ficou louco. Mas enfim, isso desde que ele se permitiu essa associação. Mas quanto à Janja, tomara que fale de improviso. Eu quero mais é que fale, que dê discurso, que dê comentários. Isso vai ser uma maravilha. Serão muitos memes, muitas besteiras. E eu acho que isso aí, bem ou mal, ele deve gerar um certo descontentamento. É que o Lula, ele é o dono do PT. Ele manda, ele é o As dono, notinhas dono. nas É, revistas dizem que acendeu uma luz amarela no Planalto, que pegou um pouco de surpresa os assessores, essa questão de colocarem a Janja para falar no lugar do Lula, né? Parece que a intenção é tentar limpar a barra, porque pegou mal pra Eles caramba, pediram né? mexidão. No auge daquilo que a gente estava vivendo, Eles iam comer a tudo. Janja, deixa eu colocar o Vitor aqui no mute para não Eu faltar pedi com para a eles falarem. É privacidade mexidão, dele, né? né? E aí é o seguinte, peraí que agora já eu te coloquei, Vitor, eu coloquei você no mute porque eu não quis correr o risco de alguma indiscrição. Você pode desmutar aí o seu, tá? É, então é o seguinte, esse lance da Jonja, primeiro assim, eu não sei até que ponto uma, uma agenda oficial, se está previsto na Constituição que a primeira-dama teria essa atribuição no impedimento do presidente. Me parece que no impedimento do presidente deveria ser o vice-presidente a respeitar. Mas se dane também, porque não vamos dizer que cumprir a lei ou seja uma preocupação muito grande dessa turma aí. O Vitor falou uma coisa que eu não tinha parado de pensar, que, né, tomara que ela fale bastante, né, porque as manifestações dela sempre dão margem a esse deslumbramento.
Parece que o pessoal lá do Rio Grande do Sul não está muito feliz com o governo federal por conta da atenção que tá. Então, acho que a gente pode ter uma certa emoção. Agora, eu queria parabenizar a Nora, porque eu acho que ela colocou uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar, né? E que denota também uma certa arrogância e prepotência do Lula, de achar que seria menor aparecer num andador ou com uma muleta, especialmente tendo sido submetido a uma cirurgia. Quer dizer, cara, é o suprassumo da vaidade, né? Não querer Exatamente. dar essa Não, colher e de não chá. Quer querer dizer, reconhecer a idade que ele tem, sabe? Porque assim, eu já operei joelho, já operei ombro, eu sou um compêndio de problemas ortopédicos por causa de atividade física mesmo. Então, ele, depois que apareceu aquela foto trucadíssima, sabe, dele com aquela coxa musculosa, como se fosse um atleta olímpico, sabe? É, ele vive nessa bolha. Então, agora ele não quer aparecer de muleta ou de andador, assim. Ele criou uma imagem dele, sabe? Ele falar que ele tinha. O que que ele falou? Eu não me lembro como é que era a frase. Acho que eu quis apagar da minha memória. Que ele tinha saúde de 40 e tesão de 30, uma coisa assim. disse essa semana que vai viver até os 120. Ai, Deus me livre. Nossa Senhora. Bom, então, assim, era uma coisa assim. Então, é não querer reconhecer uma coisa assim. Agora, ele, na posse dele, ele pegou exemplares de todos os casos. Tinha índio, tinha negro, tinha criança, tinha cachorro, tinha deficiente físico, tudo isso. Era só para foto. Não, mas com Ele não quer certeza, reconhecer. disso nunca Ele tive não quer dúvidas. reconhecer que temporariamente ele vai ter uma deficiência para andar. Por quê? Por causa de uma cirurgia. Então, assim, isso me parece de uma grosseria, assim, inacreditável. E Inacreditável. e acaba revelando aquilo que a gente percebe nesses deslizes, né? O que de fato essa Não, gente pensa, o que de fato eles acreditam e a distância que isso guarda daquilo que eles falam, daquilo que eles apregoam, né? é um sincericídio, nem mais nem menos. Bom, falando em sincericídio, nós temos visto aí o nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos ministros dando declarações sem nenhuma censura, né, se manifestando sobre temas dos quais eles podem vir a ter que votar, né? O discurso do Barroso lá falando o que ele pretende na presidência da STF, não sei se vocês chegaram a ver. Eu achei que ele ia ser Não. candidato a presidente da República, porque ele quer acabar com a desigualdade, quer o pleno emprego. Eu falei, caramba, o cara não vai ser ministro supremo? Eu acho que o ministro supremo tinha que ver a Constituição e aplicar a lei. Onde é que a gente se perdeu a esse ponto, né? Porque a gente sabe que o Barroso é um militante mesmo, ele defende que o STF tem que preencher as lacunas daquilo que o Congresso eventualmente não legislou, como se o Congresso não legislar sobre algo num determinado tempo também não fosse uma decisão, né? Porque para que você tem um presidente da Câmara, né? Um presidente do Congresso que determinam quais são as pautas que serão levadas à votação? Então, não votar um tema qualquer também é uma decisão da sociedade através dos seus representantes, porque talvez a sociedade não esteja pronta, não seja um anseio da sociedade discutir esse ou aquele tema, né? E então assim, não deveria ser papel do STF, né, como o nosso ministro acredita, legislar, né, ou cobrir essas lacunas. E parece que está surgindo aí, pelo menos a oposição se organizando, algum tipo de reação. Eu não sei no que vai dar, se é que vai dar, mas acho que a Nora propôs o tema. A ideia seria que o Congresso pudesse rever decisões do Supremo Tribunal Federal que eventualmente não fosse unânime. Seria isso, Nora? Exatamente. Exatamente. Tem um deputado, eu até anotei o nome, Sávio, Domingo Sávio, do PL de Minas, tá? Ele diz que já tem 120 assinaturas, precisa de 170, tá, para aprovar. Claro que depois ainda tem outros processos e tudo, mas assim, a bancada do agronegócio já está toda em peso, e eu ouvi um pouco rapidamente agora no noticiário, parece que eles conseguiram aprovar a urgência para votar esse projeto. Não sei muito bem, tá? Isso eu acho que assim, eu acho que o Congresso está mandando o recado para o Supremo. E voltando nessa história do Barroso, agora que você falou, eu perdi o começo, mas o começo deve ter sido assim, querido Papai Noel, porque aquilo parecia uma cartinha de pedidos ao Papai Noel, né? Porque assim, né? Vamos trabalhar pelo pleno emprego, não parecia uma coisa de presidente do Supremo, né?
Mas eu não sei, como eu disse, eu perdi o começo do discurso, talvez ele tenha dito isso, ou para os Reis Magos, ou para o, sei lá, Coelhinho da E aí, Páscoa, não sei. será, você acha que está nascendo uma sementinha de alguma reação contra esse poder quase que monárquico do nosso Supremo Tribunal Federal? Ou isso aí é só meia dúzia de deputados tentando encher o saco aí e atrapalhar um pouquinho? Tá mais para segunda. Você sabe que acabou de ser aprovado no Senado o negócio do marco temporal, né? A PEC do marco temporal, Uhum. que é um desafio a uma decisão do Congresso, do Supremo, né? Já que não está escrito específico, né, literalmente a data da promulgação, vamos escrever, né? E vamos ver o que o Congresso, o que o STF vai dizer se é inconstitucional essa PEC, né? Eu não imagino por que seria inconstitucional, mas eu não sou constitucionalista. Então já começa a ter reação, já falam, estão juntando assinatura para ter um plebiscito sobre aborto, né? Então o STF pisou nos calos que não deveria pisar, né? Se achou mais poderoso do que efetivamente é, porque de fato você não está sozinho, né? Quer dizer, o STF parece muito poderoso, mas não é assim. Existem pesos e contrapesos, existe opinião pública, existe, enfim, não, essa coisa não é desse jeito. Eu espero, sinceramente, eu acho que isso vai acontecer. Os, os mais, digamos assim, as raposas velhas do STF vão segurar vão puxar o freio, né? Fala assim, ó, está começando a ficar complicado o negócio. A gente já atingiu o nosso objetivo, já colocamos os bolsonaristas na cadeia, já colocamos o Lula lá, chega, vamos segurar o facho aqui, né? Porque senão a coisa vai complicar, vai de fato complicar. E aí você pode chegar num impasse como você está em Israel, por exemplo, né? Em que o STF, que tem um perfil de esquerda, e, e tem um perfil de esquerda, não é independentemente de quem seja o primeiro-ministro, porque eles têm voz nos juízes que são escolhidos, né? Então se auto-perpetuam. E você chega num determinado momento que o governo de direita fala assim, pô, não adianta não ter voto aqui, porque tudo que eu faço o STF desfaz, né? Então, se eu sou A eleito gente, para a gente uma vem, determinada agenda, a gente assistiu um pouco disso, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi impedido de nomear um diretor-geral da Polícia Federal, que é uma atribuição clara do presidente numa versão tupiniquim do enfim, Minority Report, né? e o Supremo invadindo a competência do Congresso, né? A gente está vendo isso, de acordo com uma agenda própria. Então, isso não vai dar bom, né? E eu acho, novamente, que os macacos velhos do STF vão puxar as rédeas. Mas quem seriam esses macacos velhos do Essa é a STF? pergunta. Quem são os macacos velhos? Gilmar Mendes, Fux, Não é é, macaco velho. o Gilmar Mendes é macaco velho e é um Não, cara que tem um tem macaco ascendência. velho. É o Gilmar Mendes. Só tem esse É, macaco velho. Alexandre de Moraes Esse não é velho, é novo. sei é não, viu, novo, cara? mas é velho, mas É. está na mesma, é político, né? Eu, Se achou, se pavoneou, né? Mas vai chegar um determinado momento e que vai falar, putz, Acho que ele porque não. Esse não. é cria do Temer, entendeu? Não é que parece que o Temer nomeou por gratidão, né? Não são O exatamente Toffoli, amigos. o Toffoli que é Toffoli é. cria, que tá que é sombra do Gilmar. Enfim, esse Ah, não, pessoal esse é menos, capacho do Gilmar, mas assim, esse quem tem pessoal menos ascendência mesmo é o Gilmar. esse pessoal menos ideológico. é, realmente, assim, a sensação que eu tenho é que, historicamente, você tripudiar não é muito inteligente, né? Que é o Não, famoso tá na mão, não esculacha, né? O tá na isso. mão, não esculacha é quando o policial pega lá o bandido, o cara fala, ó, tô entregue, né? Não me esculacha, não, porque senão pode ter a volta, né? Então, eu acho que nesse sentido, talvez, Xará, eu não sei, eu acho que nós estamos. Esses dias a gente comentava aqui, eu não sei, eu tenho a sensação que a gente é tão refém,
que eu não sei, sabe, se esse pessoal vai ter esse freio aí. Você vê, por exemplo, né, as Forças Armadas, a convite do TSE, tinham sido um dos órgãos verificadores do processo eleitoral e produziram lá um relatório que, se não dizia que a urna era fraudada, podia ser fraudada, dizia que também não dava para afirmar que não, porque por tudo que tinha sido aquilo, até não teve um acesso, foi claro, e agora o TSE desqualificou as Forças Armadas, e ali para balancear até o próprio STF, né, como das instituições que poderiam fazer parte ali das verificações. Eu não sei, cara, eu tenho a sensação que esse pessoal não tem nem esse limite, viu? Tomara que você esteja certo. Eu acho que seria saudável ter algum tipo de contrapeso, mas eu acho que não, cara. Eu acho que eles apostam num Congresso refém, numa dobradinha aí com o Poder Executivo, e se um dia alguém achou que os militares brasileiros poderiam interferir de alguma forma, ingenuamente que se diga, né? Porque nós não temos nem tempo para isso, não seria o caminho da democracia, não seria internacionalmente reconhecido, mas se alguém tinha essa ilusão, esquece, né, cara? Não tem mais, né? Acabou, não tem jeito. Não sei. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas aí em relação a essa visão do Marcelo, que acha que em algum momento os caras vão ter um freio. Você acha, o Vitor, que. Ah, peraí, que eu acho que ele. Não sei se ele tá ouvindo a gente. Marcelo, Pode só uma falar. coisa. Eu acho que sim, porque por uma razão até simples. Deputados e senadores dependem de votos para se eleger. Hum. Então, eles estão mais pressionados. Os ministros do Supremo vão continuar lá por resto da vida, tá? Os deputados e senadores não. De alguma forma, eles vão depender, eles vão ser pressionados pelos seus eleitores, sim, tá? Não, Não isso eu tanto acho como para outros também. Não, países, eu acho que o Congresso, de não. alguma maneira, em alguma proporção, vai se manifestar, porque está crescendo uma pressão na sociedade. Eu só não acho, como o Exatamente. Marcelo disse, que os caras do STF lá vão falar assim, não, não, vamos maneirar um pouquinho. Porque É. eu acho, Não, não, eu mas acho. é por pressão. Não é que eles vão colocar a mão na consciência nossa, ultrapassamos um Ah, limite. Não, não, sim, não, não. pode É ser. justamente por conta Que da está aumentando pressão. a opressão. Isso, exatamente. Chega uma hora que você chega na beira de uma ruptura institucional, É, tem tantos Não, absurdos para você ver. né? Para um Você Rodrigo fala, Pacheco criticar, imagina o que. então, é claro, Né? É um porque negócio. imagina que você passa uma lei, uma PEC, dizendo que o Congresso pode desfazer decisões do STF. Pô, aí o STF diz que não vale. Aí você passa uma outra dizendo que aquilo que o STF aprovou. Você chega num impasse institucional. Então, alguém tem que dar um passo atrás. Esse é o ponto. Não é né, putz, caiu a ficha, nossa, realmente Ah, passando. tá. Não, não, é pressão. Entendi. sem Vão pressão, Porque não reagir. é que vão a Vão ceder conceder a pressão uma isso. está pressão. aumentando. É Ah, claro. aí pode ser. Talvez por esse caminho, sim. Mas até assim eu tenho dúvida, porque eles se acham tão onipotentes. E aí, Vitor, você acha que o STF vai ter um freio em algum momento, ou os caras estão numa ego trip que não tem volta? E não tem volta, não. Eu não confio nessa assertividade do Congresso. Acho que isso é avô de galinha. Eu não sei, eu acho que eu tô mais pro Vitor, eu acho que tem aí, obviamente, num congresso ali uma massa de gente que se Gostaria manifesta. que fosse assim, tá? Gostaria realmente que pusessem aí os freios, mas Algumas não manifestações vejo. estão começando a acontecer, né? Por exemplo, alguns advogados que fizeram uma defesa oral dos seus clientes ao ar livre ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, convocando a imprensa e tudo, né? Então começa a haver uma reação. A própria declaração lá do ex-desembargador, né? Dizendo na cara dos ministros que eles eram as pessoas mais odiadas do país, né? Aquilo ali foi forte, apesar de que depois o Alexandre de Moraes retrucou, né? Diga aí, Nora. Então, o que pode acontecer também? Você viu que o Alexandre de Moraes foi hostilizado no aeroporto e ele respondeu com uma truculência gigantesca. Então, esse tipo de coisa, acho que o pessoal vai ter medo de fazer. Mas, por exemplo, o que aconteceu na Argentina na época dos militares? As pessoas, por exemplo, chegava uma autoridade malquista. Então, as pessoas que estavam lá jantando, no restaurante, estavam jantando, chegavam para o maître e falavam: se você servir essa pessoa, nós nos levantamos e vamos embora. E começou a acontecer isso.
Então, a pessoa. E aí, contra isso, a autoridade não pode fazer nada, tá? Por mais truculenta que seja, não pode fazer nada. Então, o que que aconteceu com essas pessoas? Elas não saíam à rua, porque não podia ir a um cinema, não podia ir a um teatro, não podia. E tudo assim, muito tranquilo, muito silencioso. Claro, é diferente, o povo argentino é extremamente politizado, tá? Mas começou a acontecer isso. Aí eles tiveram que parar. Então, chega um momento que você não pode fazer tudo aquilo que você quer. Tá? Então, eu acho que pode acontecer isso aqui. De novo, não você hostilizar o ministro do Supremo no aeroporto, porque ele vai te devolver, vai com uma voadora. Tá? Mas esse tipo de coisa eu acho que pode funcionar. Espero também. Bom, o tempo dirá. Meus amigos, o papo voa, mas agora nós chegamos nas nossas considerações finais, bolas dentro, fora, dicas. E aí, Nora, Posso começar, Bom, porque eu tenho que sair? por favor, diga aí. Eu tenho que... Bola dentro, São Paulo e Vasco. São Paulo pelo título e Vasco que saiu da zona, nunca mais volta. Vamos beliscar aí. Esse final de semana, inclusive, vamos dar uma sapecada no filho do Vitor, que ele vai ficar desnorteado. Tão bom ver o Vitor de volta, assim, esperançoso, otimista, né? Não, é impressionante como é Muda. ciclotímico, né? É cíclico, né? É, sim. Mas eu acho que Ciclotímico. agora é permanente. E a Agora bola fora? encontramos um técnico argentino que, pô, o velho é bom. É bom? Ramon Dias. É. Tá. E a bola fora? Bola fora pro. Bola fora, a gente quer uma bola fora diferente de Lula, STF. Mas a bola fora vai pra assessora lá, palhaça. Tá certo. Né? Beleza, Vitão, obrigado. E alguma dica? Tô vendo uma série bem antiga chamada Band of Brothers. O Band of Brothers é bom ótimo, pra cacete. É. muito. Tô no Boa terceiro dica. episódio. É. Boa dica. Não Grande chega a bem. ser uma dica tipo o Silêncio dos Inocentes que o nosso xará deu, É. mas tudo bem. Valeu, Agora eu Vitor. tenho que ir. Um Valeu, um abraço. abraço para Diga aí, todos. Nora, Tchau, e tchau. você, hein? Qual é a bola dentro? Qual é a bola fora? Então, bola fora, essa declaração do Lula que ninguém ia vê-lo de andador, muletas e sim bonitinho, tá? Eu te falei, eu já rompi ligamento, já operei joelho, tudo, e eu não acho que eu fiquei feia por causa disso, pelo menos não por causa disso, E por não deveria outros ser motivo de motivos. vergonha pra ninguém, né? Exatamente, isso, juro, me doeu profundamente. Olha só, fiquei muito, muito, muito irritada por causa disso, tá? Até porque eu tenho mais horas de fisioterapia que urubu de voo, então não gostei disso, não gostei, achei horrível. Bola dentro tá difícil, tá? Não me ocorreu nada. E dica, sem ser bairrista, uma série está na Amazon Prime, mas cuidado porque tem uma exatamente com o mesmo nome na Netflix, tá? Também Argentina, o mesmo assunto, mas essa eu não via da Netflix, via da Amazon Prime, chamada Barra Brava. São 6 capítulos, ela foi feita para YouTube, tá? Então, Barra Brava, série argentina da Amazon Prime, conta a história de torcida organizada argentina, é pesada, tá? Barras Bravas argentinos são pesadíssimos, mas uma belíssima de uma série, vale a pena, Ah, tá? Mas legal. a da Amazon Prime, a da Netflix não vi ainda, tá? Beleza, Fica bela a dica. dica. E aí, xará, você? Bola fora vai para o Lula, que não quer nomear uma mulher para o STF. Acho Absurdo, isso um machista, absurdo, misógino. machista, misógino. Então, inclusive o CNJ acabou de passar uma resolução para garantir igualdade de gênero nos tribunais, né, de segunda instância, então você vai ter o mesmo número de desembargadores e desembargadoras, e o Lula aí voltando 25 anos, né, porque há 25 anos você tinha uma mulher só, agora vai ter também uma mulher só, então, de fato, bola fora para o Lula. Bola dentro para o Dorival Júnior, vingança é um prato que se come frio. Frio, verdade, boa. E minha dica vai para uma sorveteria aqui em Pinheiro chamada Fridimina, não sei se vocês conhecem. Não conheço. O melhor da sorveteria é a casquinha que eles fabricam. Como é o nome? Para quem frita e mina, mas tem que se preparar porque tem fila. Assim, dependendo da hora que você chega, se tiver calor, tal, você vai ficar uma meia hora na fila ali. Fica na esquina da Arthur de Azevedo com a Joaquim Antunes.
Frida e Mila. O sorvete é bom, o sorvete é do nível do bate de latte e tal, é bom, mas a casquinha, Sensacional. sensacional. Beleza. Bom, a minha bola fora não podia deixar de ser para essa assessora que foi exonerada, Marcela Decote. Uma visão ridícula, medíocre do mundo, uma pessoa cheia de ódio, fruto da mais pura doutrinação ideológica, tão jovem e com uma visão tão reacionária, uma coisa deplorável. Bom, a minha bola dentro vai para o São Paulo Futebol Clube por essa conquista inédita da Copa do Brasil. É verdade que, assim, uma conquista que, de certa forma, foi um pouco ofuscada, né? Facilitada aí por adversários, assim, de menor expressão, né? Mas que, no final das contas, enfim, ganhamos aí mais um título. O São Paulo não tinha. E agora o São Paulo, né, é um clube campeão de tudo. A única coisa que a gente não ganhou, que os nossos rivais têm, especialmente Corinthians e Palmeiras, é o título da Série B, né? Que sigamos assim, né? Porque gigante não cai, time grande cai, gigante não. Então a bola dentro vai pro São Paulo Futebol Clube por essa conquista, uma festa espetacular que lembrou os momentos áureos dos grandes finais, porque antigamente podia ter rojão, podia ter bandeira, pó de arroz, tudo, e a torcida e a diretoria de São Paulo realmente assim estão de parabéns. A torcida de São Paulo abraçou o time de um jeito na ida para o Rio de Janeiro, motociata atrás do ônibus, torcida cercando lá o centro de treinamento, a festa no Morumbi foi espetacular, estádio lotado, pô, foi irretocável, né? Destaque, o São Paulo não é um time que tenha jogadores brilhantes, mas tem uma força muito grande na equipe, acho que o Dorival Júnior fez um trabalho, eu acho que infelizmente no final das contas o que conta é o resultado, né? Mas eu acho que tem alguma coisa do Rogério ali, os próprios jogadores, por exemplo, o Luciano e o Caleri ali nas entrevistas falaram do Rogério. É um cara sério pra caramba, espero que ele tenha sucesso na Bahia. Ele tem o mérito dele nessa conquista também. Então fica. Tinha que ter o Ceni no, na, Ah, mas tem na que ter análise. mesmo. Ele é o maior ídolo do clube, é um Tava cara demorando, seríssimo. né? É o maior Eu tava ídolo do clube, é um esperando. cara seríssimo, né? O futebol brasileiro, ele é mais sério do que o futebol brasileiro, e ele tem o mérito dele. Agora, claro, ninguém pode tirar o mérito do Dorival, pelo contrário, ele conseguiu unir o time ali e fazer um time com limitações técnicas, ganhar de um time que, teoricamente, no papel, no one-on-one ali, é muito mais forte e exatamente pecou pela vaidade, né? Então, parabéns a uma conquista aí, Barbie e cabelo. E a minha dica é o seguinte, para os torcedores são paulinos, o São Paulo Futebol Clube está fazendo um censo. Então eles devem entrar no censo.saopaulofc.net, né, e ali fazer o seu ID tricolor, eu já fiz o meu. Então acho que é uma forma de você apoiar o clube, né? E eu acho que o São Paulo vai retomar aí seus melhores momentos, né? Já estamos na Libertadores, e São Paulo na Libertadores, obviamente, é favorito por todo o seu histórico de sucesso na competição, pelas tantas vezes que já participou. Meus amigos, é sempre bom conversar com vocês. Ah, pera aí, a Nora tem alguma coisa ainda. Pode Só falar, uma Nora. coisinha, eu vou antecipar minha bola dentro da semana que vem. Qual é? Boca. Boca amanhã. Ah, é verdade, amanhã tem Boca e Palmeiras em Buenos Aires, Tá? né? Meu amigo Ulisses, Então, vai ser o bola dentro da semana que vem, com ali, certeza. meu amigo Ulisses Costas acabou de fazer uma postagem lá de Porto Madeiro, vai fazer a locução, ele que narrou espetacularmente o gol do São Paulo. É legal, a narração é uma arte, né? Porque o olhar do cara que está narrando tem uma ludicidade, assim, uma poesia. A locução do Ulisses Costa do gol do Nestor é primorosa. Mas é isso, meus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Sempre bom conversar com vocês. Até semana que vem. Aliás, semana que vem, de tudo um pouco special. Teremos um entrevistado muito legal, que é o Samidana. Já vão preparando suas perguntas. Eu acho que é nossa, um personagem muito interessante aí que a gente vai ter para entrevistar. Acho que tem várias perspectivas possíveis. Ele muito solícito, amigo do Rodrigo Delosso, nosso grande amigo, se dispôs aí quarta-feira que vem, ele vai estar aqui no papo com a gente, tá bom? Um abração, Tá? fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Beijos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.